Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos começando aqui mais um programa, nossa grade de programação. Está passando uma moto aqui bem no horário que a gente está fazendo aqui a nossa gravação. Esse programa é gravado, transmitido aqui aos sábados, para que você acompanhe, já comece a acompanhar esse momento importante da democracia do nosso país, que é o processo eleitoral. Eu, como mesária, desde a minha primeira eleição, me sinto muito honrada em abordar certas questões relacionadas ao processo eleitoral, principalmente no que diz respeito às urnas. Essa que foi, na minha primeira eleição, foi justamente ela que eu tive que montar na época, a escola que eu trabalhava voluntariamente ali, ela não fazia a montagem. Hoje em dia, o funcionamento desse processo eleitoral tem uma participação enorme de diversos voluntários, professores, trabalhadores de serviço público, que atuam, e quando a gente chega como mesário para receber esses votos, já está tudo organizado, tudo no lugar, e o nosso papel ali como mesário é justamente receber esses votos, agilizar o processo para que o eleitor tenha o seu direito exercido de forma tranquila, respeitando tudo aquilo que a Constituição garante, que é o sigilo, que é a tranquilidade, é o processo de eleição que seja feito na transparência. Envolve muita gente, como eu apontei aqui, inclusive a pessoa que vos fala, Daiane Santos. Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje aqui com Giuseppe Janino. Ele é gaúcho, natural de Canoas, passou no concurso do Tribunal Superior Eleitoral em 95, em primeiro lugar, e como matemático, especialista em análise de sistemas e em engenharia de redes, possuindo aí MBA em gestão de TI, e tem aí uma longa trajetória dentro do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, nas eleições, e foi designado, na época que já entrou na Justiça Eleitoral, para o time de consultores da urna eletrônica. Né? Isso lá, como ele entrou em 95, o processo eleitoral, a partir de 96, 97, já tinha aí as urnas eletrônicas. É com ele que a gente vai conversar, vou embarcá-lo aqui na nossa conversa. Olá, Giuseppe, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui, muita honra, como eu disse, como mesária que sou, ter a sua participação aqui na TV 247. Tudo bem? Tudo bem, Daiana? Minha saudação a você, a todos que estão aí nos acompanhando, e parabéns aí por ter dado a sua contribuição como mesária. Só nesse quesito são 2,5 milhões de brasileiros que atuam como mesários no dia das eleições e têm um papel extremamente importante para o funcionamento de tudo. Verdade. Faço isso com muito orgulho e participo. Acho que é um processo importante de cidadania, né? E que cada jovem, cada universitário, cada estudante, cada cidadão que pudesse participar teria talvez até um entendimento muito maior diante de tantas coisas que a gente tem falado nesses últimos anos. Eu queria começar a nossa conversa aqui. Eu já disse aqui um pouco do seu currículo, né? Você atuando aí por mais de 15 anos aqui pela minha conta. Você se aposentou aí do Tribunal Superior Eleitoral, das suas atividades, mas você atuou pelo menos durante uns 15 anos justamente nesse departamento de segurança e informação das urnas, né, da Justiça Eleitoral. Queria começar a nossa conversa, primeiro uma análise, Giuseppe, ao longo dessa tua trajetória como secretário de tecnologia aí do TSE, com 15 anos, acompanhando todo o processo justamente de implantação dessas urnas, de criação desse sistema e implantação dessas urnas. Lá atrás, quando você começou esse processo, existia esse grande burburinho ou essa ideia, e hoje chamada, intitulada de fake news, sobre o sistema eleitoral, porque passados 26 anos, né, de urnas eletrônicas funcionando no país, causa estranheza para você o fato de que essas fake news tenham sido propagadas da forma que vêm sendo propagadas, e comparando ao período inicial, isso acontecia antes, essas fake news são resultados hoje daquela dúvida que não foi sanada lá atrás?
Eu acho que nessa história de 25 anos que eu tive a grande oportunidade e honra de fazer parte, conforme você falou, eu ingressei no Tribunal Superior Eleitoral em 1996 e já fui designado para a equipe que estava desenvolvendo o modelo de engenharia da urna eletrônica, que teria sua estreia naquelas eleições municipais de 1996. Então, primeiramente, o porquê do aparecimento ou do desenvolvimento da urna eletrônica brasileira era justamente porque antes dela, há 30 anos, nós tínhamos um cenário de uma votação, de um processo eleitoral convencional. Se votavam em cédulas de papel, essas cédulas de papel eram armazenadas, assinaladas, né, escritas e assinaladas, depois disso eram inseridas nas urnas de lona. Essas urnas de lona, no final da votação, se abriam e se colocavam os votos, as cédulas de papel, em cima de mesas, chamadas mesas de apuradoras, e ali se fazia o escrutínio da votação. Depois disso, se lançavam esses resultados em mapas, esses mapas eram somados e se apresentavam os resultados. Havia muita intervenção humana, e onde há intervenção humana, há pelo menos 3 atributos vinculados ao ser humano, que são basicamente a lentidão, se você comparar qualquer dispositivo automatizado, a prática de erros, inclusive o ditado popular diz que errar é humano, e muitas fraudes inseridas no processo, justamente pela facilidade da mão do homem estar ali manipulando uma informação tão sensível. Então, haviam vários tipos de fraudes, um portfólio de fraudes bem considerados, bem consistente, com vários tipos de atuação, desde a urna de lona, que já vinham com votos dentro, das fraudes que aconteciam nas mesas apuradoras, de subtração de cédulas, inserção de outras, interpretação subjetiva, digamos assim, dos dados que estavam escritos ali naquelas cédulas, o lançamento dessas informações em mapas, o ajuste que era feito nesses mapas, ou seja, nós tínhamos eleições lentas, que levavam até semanas para se apresentar o resultado, repleta de erros e com muitas fraudes inseridas, interferindo ali no resultado. Ou seja, nós chegamos a bater no fundo do poço da credibilidade no processo eleitoral. E esse foi o grande impulsionador, o grande motivador para uma grande transformação. E a transformação foi justamente mitigar a mão do homem do processo e substituí-lo pela tecnologia. Eu faço até uma analogia que, nesse momento, o processo eleitoral, por meio da iniciativa do ministro Carlos Mário Veloso, que foi o pai da urna eletrônica, se colocou, embarcou o processo eleitoral no trem da tecnologia. E, a partir daí, o processo eleitoral passou a evoluir na mesma velocidade que a tecnologia evolui. Então, nós tivemos várias fases, né? E essas fases desses 25 anos, que se confundem aí com a minha participação na Justiça Eleitoral, os 25 anos da urna eletrônica, nós tivemos vários desafios. O primeiro deles foi justamente enfrentar essa mudança do modelo. Essa mudança do modelo trouxe muito descontentamento, principalmente daqueles que se beneficiavam dessa situação, digamos assim, caótica que nós vivíamos do processo convencional. Então, houve uma necessidade de se apresentar que o processo efetivamente estava sendo muito melhorado, principalmente utilizando requisitos que a tecnologia proporciona, como a segurança, a integridade, a auditabilidade, a imutabilidade dos dados, a utilização de criptografias, de rastreabilidade, ou seja, todo esse ferramental só é possível nesse paradigma digital. Mas isso houve uma necessidade e um esforço muito grande de se mostrar isso para a sociedade, para o eleitor, e ele acaba se convencendo, entendendo que essa mudança de paradigma foi extremamente positiva para a credibilidade do processo eleitoral. A partir daí, na evolução, os esforços foram justamente no sentido de acompanhar e utilizar ferramentas da tecnologia para a melhoria do processo eleitoral. Até que nós chegamos aí nas eleições de 2016, isso aconteceu primeiramente nos Estados Unidos, né?
essa nova estratégia, né, digamos assim, prejudicial, que são ao uso das notícias falsas, da desinformação. Isso começou nas eleições de 2016 dos Estados Unidos, e nós começamos a sentir os efeitos aqui nas eleições de 2018. E isso se potencializa a cada ano que passa. Ou seja, é uma nova onda de desafio, no sentido de, novamente, demonstrar, comprovar que o processo eleitoral é íntegro, seguro, célere e transparente. Então, é um novo momento, né? E se utiliza justamente dessas notícias falsas, justamente para quebrar ou tentar desqualificar essa história de 25 anos de um processo digital, em que nesses 25 anos sequer há um caso de fraude. Verdade. Giuseppe, você citou a questão dos Estados Unidos, né? E há uma falsa ideia que permeia muitos discursos, tratando justamente das eleições americanas, ou das eleições em qualquer outro lugar do mundo, porque a desinformação gera também, alimenta esse ambiente que as pessoas acreditam que os Estados Unidos não usam urna eletrônica. E por que o Brasil usa? Claro, e é evidente que as pessoas não têm conhecimento de como funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos, quando as pessoas vão votar e de como é feita a votação lá, que é muito diferente da votação no Brasil. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. Quando se faz essa comparação, e você citando justamente que foi a partir de 2016 que nos Estados Unidos começa a se disseminar esse tipo de discurso, e isso acaba pegando no Brasil justamente como uma comparação do processo eleitoral lá. Você pode fazer essa comparação do processo eleitoral aqui? E se no Brasil as urnas eletrônicas viraram modelo para outros países? Sim, eu tive a oportunidade, tão logo encerrei minha carreira o ano passado, na Justiça Eleitoral, de lançar um livro. Esse livro é O Quinto Ninja. E nesse livro eu tenho um capítulo exclusivo para de verdade, que foram matéria somente dessa estratégia de propagação de fake news. E uma delas é justamente essa, dizer que só o Brasil adota urna eletrônica. Isso é uma notícia falsa, tendenciosa. Se nós entrarmos no site da IDEA, que é uma instituição que visa a propagação da democracia no mundo, lá constam pelo menos 46 países utilizam urnas eletrônicas, inclusive o próprio Estados Unidos. Estados Unidos, dos seus 50 estados, pelo menos 19 estados utilizam urnas eletrônicas bastante semelhantes às urnas brasileiras. Então, essa é a intenção de dizer que a urna eletrônica seria uma jabuticaba, que somente o Brasil utilizaria, aí comparavam o Brasil, só a Venezuela, o Brasil e Cuba usam urnas eletrônicas. Isso é uma total falácia, é uma informação, é uma desinformação, né, que somente traz prejuízo para a própria credibilidade do processo eleitoral brasileiro. A realidade é que o Brasil é referência mundial nas eleições digitais. E nós realizamos a maior eleição informatizada do planeta. E que, inclusive, os próprios Estados Unidos têm interesse em aprender com o Brasil nessa experiência. Eu, enquanto estive secretário de tecnologia do TSE, recebi pelo menos 4 ou 5 delegações americanas dos Estados Unidos que vieram conhecer a solução brasileira. Inclusive, também fomos convidados para participar em debates em Washington sobre a nossa experiência do Brasil com eleições digitais. Então, essas são provas, né, da prática da utilização das fake news no sentido de desqualificar algo que deve ser orgulho do brasileiro. Nós somos reconhecidos no mundo como excelência em eleições digitais e, nesses 25 anos de utilização da tecnologia, reconhecidos como a maior eleição digital do planeta. Perfeito.
coloquei na tela a capa do seu livro, né, o Quinto Ninja. A gente ia entrar, você já adiantou aqui, é bom já para a gente já tratando sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouco primeiro também sobre, antes da gente continuar aqui, sobre os aspectos técnicos, né, da urna. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o livro. Por que o Quinto Ninja? Bom, conforme já foi dito, eu fui o primeiro colocado na área de tecnologia no primeiro concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Quando me apresentei no TSE, ao ministro Carlos Mário Veloso, eu fui designado para a equipe de engenheiros que estavam trabalhando no modelo de engenharia da própria urna eletrônica, que teria a sua inauguração, a sua aparição nas eleições municipais de 1996. Então, eu tive a oportunidade de compor a equipe de engenheiros, que eram engenheiros do ITA e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e eram de número 4 engenheiros, e 3 deles eram de descendência oriental, e já eram conhecidos lá no tribunal como os ninjas. Então, eram 4, eu fui compor essa equipe, e considerei aí o quinto ninja. A partir daí, eu tive a oportunidade de acompanhar, nesses 25 anos, a trajetória e a evolução, os desafios da maior eleição digital do planeta, e desses 25 anos, 15 anos como secretário de tecnologia. Então, eu registro essa passagem nesse pequeno livro, inclusive com um capítulo dedicado aí a mitos e verdades sobre a urna eletrônica. Importante aí, para quem quiser acompanhar ou dar uma lida, né, comprar, adquirir o livro, o Quinto Ninja, vou colocar aqui na tela e depois a gente coloca aqui embaixo no link da nossa transmissão mais detalhes para onde você pode adquirir nas livrarias disponíveis, né, Amazon, todas essas livrarias, o livro do Janino está disponível. Vou adicionar aqui na tela o nome do livro, o Quinto Ninja, obra aqui do Janino, que conta essa história do processo, né, eleitoral eletrônico, e também traz aí essas comparações e também informações sobre essa questão das fake news. Janino, essa situação que a gente está vivendo hoje traz ali também algumas, como eu disse, a maioria das pessoas, elas lidam com equipamento eletrônico sempre com um pouco de medo, até porque de uma geração anterior que viveu a experiência do voto mais recentemente, para a juventude de 20, 30 anos, a questão eletrônica, o celular, é parte do cotidiano, mas para uma outra geração isso não fazia parte. Então, teclar, até o banco, né, virou um desafio para as pessoas mais idosas e tal, e eu, como mesária, ao longo desses anos todos, eu percebo que a dificuldade justamente é entre os mais velhos. Às vezes, na ansiedade de querer fazer logo ali, ir embora, começa a apertar e não está de olho na tela, aí acha que não votou primeiro, aí a gente vai lá e explica a ordem, aí a pessoa, não, está certo, agora é esse mesmo, obrigado, e volta ali fazer a sua votação. Então, há um ambiente que parece que a máquina está te pressionando, mas, na verdade, é a ansiedade das pessoas que faz essa situação se configurar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas acham que tudo que é eletrônico é fácil de hackear. O TSE tem feito, e acho que nesse processo você acompanhou bastante, uma ampla campanha informando sobre a segurança do sistema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, justamente porque as pessoas acham que se um celular pode ser hackeado, se um site pode ser hackeado, por que a urna eletrônica não pode ser hackeada? Explica para a gente por que não. Você falou muito bem, uma das preocupações foi justamente lá no início, em 1996, dessa preocupação de como o eleitor iria se comportar em frente a um computador. Ele votava em papel, né, e passou a votar num equipamento. Então, uma das preocupações foi justamente no sentido de difundir mais como a urna eletrônica funcionava. Mas antes disso, houve um trabalho muito inteligente no sentido de fazer com que a urna eletrônica fosse o mais intuitiva possível. Ou seja, ela já vem com um teclado que tem a mesma disposição das teclas do telefone, inclusive do smartphone. Essas teclas têm estampa em braille, que permite o deficiente visual identificar o que ele está digitando.
Além disso, a própria urna eletrônica tem um dispositivo de áudio, que por meio de fones auriculares, se ouve, o deficiente visual ouve aquilo que ele está digitando. Então, o eleitor digita um número e olha para a tela, confere a foto. Se conferiu, a tecla verde, bastante intuitiva, ele confere, ele confirma. Se vai votar em branco, ele vota na tecla branco. Se ele digitou um número, a foto não é a que ele conhece, ele digita laranja e faz de novo o processo, digita o número e vê a foto. Ou seja, essa facilidade, essa forma intuitiva que foi concebida, principalmente o layout da urna eletrônica, e até por esse motivo ela é mantida aí por vários e vários anos, apesar de toda a evolução que existe dentro do equipamento, em termos de componente e software, se faz questão de manter essa carinha da urna eletrônica, porque isso já entrou na cultura do brasileiro. Então, a surpresa, né, houve uma estratégia de difusão de como a urna funcionava. Então, a urna foi para programas de televisão, foi para os shoppings, mercados, praças, para que o eleitor tivesse maior intimidade, digamos assim, com o equipamento. Essa que está sendo mostrada aí já é a nova versão que será adotada agora nas eleições de 2022, que é uma mudança de layout na urna eletrônica, mas mantendo ali as características que nós já havíamos falado, da disposição do teclado, das teclas verde, laranja e branco, mas elas foram colocadas de uma forma mais centrada, justamente para facilitar ainda mais o campo visual do eleitor e que isso tornasse menos possível qualquer prática de erro. Então, essa digamos, forma fácil, intuitiva da urna eletrônica, ela não só conseguiu trazer todos aqueles que votavam da forma convencional, como incluiu segmentos das sociedades que estavam à margem, como o analfabeto. Imagina o analfabeto tendo que escrever uma cédula de papel, né? Ler e assinalar uma resposta. Ele não conseguia. O deficiente visual, como votar utilizando também cédulas. Os mais idosos, o indígena, quer dizer, essas pessoas estavam à margem do processo convencional. À medida que a urna se apresentou, ela facilitou e permitiu que todos esses tivessem a oportunidade de interagir no processo democrático brasileiro pela facilidade que a tecnologia proporcionou, que a urna eletrônica trouxe, a facilidade de uso. Então, essa é uma forma importante no sentido de que o eleitor teve essa grande mudança, e essa grande mudança trouxe oportunidades para mais pessoas. Mas, mesmo assim, existem ainda dificuldades, né? Por mais que ela seja intuitiva, existe pessoas que têm certa dificuldade, mas que isso é superado facilmente com uma breve explicação, seja na fila de votação, quanto à simplicidade que é se fazer o voto. Digitar um número, olhar a foto do candidato, é ele mesmo, verde, confirma, e assim ele vai procedendo à sua votação. Então, esse foi um grande e importante passo no sentido de todos os atributos que foram inseridos em termos de segurança, integridade, transparência, agilidade, também a forma fácil de uso que trouxe para o processo democrático a participação daqueles que estavam no modo convencional à margem. Perfeito. Agora, essa questão da garantia, né, da segurança, de que ela não é hackeada. Na propaganda do TSE, muito se fala de que ela não tem acesso à internet. As pessoas que talvez não saibam, cada urna ela vem com um disquete para que no início do processo eleitoral a gente coloca aquele disquete na urna para iniciar o funcionamento ali do processo eleitoral e ao final, após a coleta desses votos, esse disquete é entregue à sessão, a uma central ali de cada sessão eleitoral. Queria que o senhor falasse um pouco disso, porque quando eu falo disquete, as pessoas vão imaginar que é aquele disquete. Quem viveu a época do disquete, agora é pendrive, né? Mas quem viveu a época do disquete acha que é aquele disquete quadradinho, ou um CD, enfim. Ele é um objeto completamente diferente que as pessoas não encontram num supermercado, numa papelaria, aquele disquete para simplesmente trocar, não é? É um equipamento único e que funciona exclusivamente para a urna, né? São pontos muito importantes que você tocou.
né, a comparação com a urna eletrônica. Por exemplo, uma das notícias falsas, né, ou das desinformações que se propagam por aí é dizer que se invadem a NASA, se invade o FBI, se invade o Pentágono, por que não se invade a urna brasileira? É porque a resposta é simples, ela já foi projetada para não ter nenhum dispositivo de comunicação. É um dispositivo chamado standalone, sem nenhum componente eletrônico de comunicação de rede, seja rede Ethernet, seja Bluetooth, seja Wi-Fi, ela não tem nenhum dispositivo de comunicação. Ela já foi criada, projetada, concebida para ser isolada. E esse é um grande atributo que torna ela protegida desses ataques comuns cibernéticos que nós vemos hoje. Então, o ato de votar, de se autenticar, né, por meio da biometria, votar, apurar, é feito nessa caixinha, que não está ligada a nenhum dispositivo de rede e não está na internet. Então, por mais que o hacker tenha sucesso, tenha conhecimento, ele não vai conseguir chegar na urna eletrônica porque ela está fora desse paradigma. Isso já é uma característica bastante importante. Todos os programas que são inseridos ali, não só na urna eletrônica, como todos os outros sistemas que gravitam em torno da urna eletrônica, eles são abertos por um ano para que mais de 15 instituições possam analisar linha por linha de cada programa que será utilizado na eleição. Isso inclui partidos políticos, Polícia Federal, Ministério Público, universidades, né, entre outras instituições que podem participar desse evento, analisar linha por linha de cada um dos programas que serão utilizados. Nesse momento, se tiver dúvida com a equipe técnica, não, eu não entendi essa função aqui, o que ela faz? Ah, faz isso, aquilo. Ah, mas isso aqui para mim não está claro. O próprio partido político pode impugnar um programa que, se ele tiver qualquer dúvida de qualquer comando que esteja ali inserido. No final disso, se faz um processo de congelamento daquele software, ou blindagem, que é chamado de lacração. Então, por mecanismos matemáticos, por exemplo, você pega cada programa, o programa é um arquivo, é como se fosse um texto, que cada linha tem uma ordem. Se pega esse programa e se faz um cálculo matemático em cima dele e se gera um dígito verificador. Se alterar um ponto, uma vírgula nesse programa, esse dígito verificador não vai conferir mais. Então, com esse processo matemático que se faz em todos os programas, eu garanto a integridade. Se for modificado, não vai ser reconhecido. O outro passo é, por meio de certificados digitais ou assinaturas digitais, assino ali autoridades como o presidente do TSE, o presidente da Ordem dos Advogados, o Procurador-Geral da República, o diretor da Polícia Federal, o Ministério Público, todos assinam com seus certificados digitais, conjuntamente, como se nós pegássemos uma folha, né, e todos eles assinassem aquela folha. Para alterar qualquer conteúdo, todos eles teriam que assinar novamente. Então, esse processo, né, ele garante dois atributos. A integridade, por meio dos dígitos verificadores, chamados hashes, e as assinaturas digitais garantem a autoria. Então, esses programas só são distribuídos para os regionais inserirem nas urnas eletrônicas depois que eles são blindados. Uma cópia é guardada na sala cofre do TSE, que fica lá disponível para verificação, o tempo que for necessário e a qualquer tempo. Por exemplo, eu quero saber o que tinha nos programas de 2018. Estão lá na sala cofre. Pode-se abrir, analisar, mas eu preciso de 6 meses para analisar. Não tem nenhum problema. A garantia de que eu estou analisando aquilo ali foi que exatamente, por meio das assinaturas, se garante que foi exatamente o software que foi usado na eleição. Então, tudo que eu estou vendo ali é que foi exatamente usado na eleição. Porque a própria urna eletrônica, quando se carrega o software nela, o primeiro passo que ela faz é ler a assinatura. Tá? Não há possibilidade de um software adulterado, ou que não seja de autoria do TSE, rodar na urna eletrônica. Então, se rodou, ele é o software oficial, e ele está lá na sala cofre disponível para verificar. Então, isso traz vários mecanismos de garantia de integridade e de auditoria, que garantem efetivamente a integridade e a transparência do processo. Então, são vários passos, não só esses que eu coloquei, mas vários outros mecanismos de auditoria que, eu volto a frisar, só são possíveis dentro desse paradigma tecnológico, né? E não são possíveis
num processo convencional, como nós tínhamos ali no voto do papel. Perfeito, importante esses esclarecimentos e detalhe, de forma didática, até para a gente entender todo esse procedimento. Agora, ao longo desses 25 anos, houve alguma hackeamento, alguma ação em que conseguisse entrar nesse sistema de alguma forma? Porque até pelo que o senhor já está nos esclarecendo, e as informações que ao longo desse período, por conta de todas essas fake news, muito se fala de que há barreiras. O próprio ex-ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, esclareceu esse procedimento em que garante em que, se uma invasão acontecesse, não chegaria até o final, porque há várias barreiras para que a pessoa... Isso acontece até num banco, sua conta não é hackeada porque há várias barreiras para que isso aconteça. Num site também é a mesma forma, há um sistema de segurança em que cria barreiras. É claro que se conseguir furar uma, tenta-se a outra, e se você não detecta, não tem um sistema que detecta esse fura bolha, você acaba tendo algum problema ali no seu sistema. Funciona, de certa forma, da mesma forma aí com as urnas. Houve alguma invasão, algum momento, alguma barreira foi invadida, ou nos próprios testes que são feitos? Deu uma travadinha, não sei se eu perdi a sua última pergunta. Eu não sei se é a minha conexão que não está muito boa. A conexão está um pouquinho falhada, vocês, travando deu uma travadinha nessa. Né? Isso. Eu vou tentar... Eu estava falando se houve alguma invasão que conseguiu furar alguma limite desse sistema de segurança das urnas e ao longo desses 25 anos? Conforme você colocou, além da urna eletrônica estar isolada e ela ser diferente desses outros sistemas que hoje estão na internet, como os bancos, como as instituições, que hoje os hackers, por mais dispositivo de segurança, eles conseguem trazer alguns prejuízos. A urna eletrônica ela tem a diferença que ela é isolada, então ela não está nesse paradigma de internet. Além disso, né, que ela ser um dispositivo isolado, ela tem as suas próprias barreiras de segurança. Então, são barreiras físicas e mais de 30 barreiras digitais. Se caso, né, um hacker for tentar adulterar um voto ou quebrar o sigilo de uma urna, ele precisa ter acesso a cada uma individualmente. E para fazer isso, ele teria que quebrar individualmente essas mais de 30 barreiras de segurança para tentar ter algum sucesso de adulteração dos resultados. Essas barreiras elas se mostram extremamente fortes, robustas, porque são testadas sistematicamente nos chamados testes públicos de segurança. Talvez o Brasil seja um dos únicos países no mundo que faz isso. Ele abre os sistemas eleitorais, entrega a urna eletrônica para o hacker e ele tenta ali quebrar as barreiras de segurança e inserir uma fraude, por exemplo. E isso em condições excepcionais, ou seja, favoráveis para o próprio hacker, porque ele tem ali acesso aos programas, aos códigos-fontes, ele tem acesso à documentação, entende os algoritmos. A Justiça Eleitoral, inclusive, desativa várias barreiras para facilitar o seu plano de ataque e ele vai lá, tenta colocar o seu plano de ataque. À medida que ele passa por uma ou duas barreiras, isso é registrado, se volta para a equipe técnica faz os ajustes necessários nessas barreiras e chama novamente o hacker para ver se ele consegue ter o sucesso que ele obteve anteriormente. Se ele não conseguir, o software está pronto para se colocar na eleição. Ou seja, é um mecanismo muito importante, primeiro, de transparência, segundo, de uma evolução contínua da qualidade do software com a contribuição da sociedade, porque ali participam desde peritos da Polícia Federal até o cidadão comum, o estudante interessado que queira realmente dar a sua contribuição, ele vai lá, faz o seu teste, demonstra onde eventualmente tem alguma fragilidade, e a Justiça Eleitoral faz a correção e chama novamente ele para testar a eficácia e a eficiência dessas correções. Então, dentro desse paradigma, tem um grande diferencial, né, do que nós vemos das outras instituições, dos bancos e tudo mais, porque ele é um dispositivo
que está isolado desse paradigma comum, onde hoje estão a grande maioria dos serviços. Isso dá, certamente, uma robustez, né, uma segurança maior, e isso é sistematicamente comprovado nos próprios testes públicos de segurança, porque os testes públicos de segurança devem acontecer, isso previsto em resolução, na resolução 23444, de 2015, que ele deve acontecer sempre antes das eleições. No ano antes da eleição, ele deve ser realizado. Ou seja, isso faz com que se faça o aprimoramento e que o eleitor tenha a segurança de que aquilo que está sendo usado na eleição, ele foi efetivamente submetido a um exame muito profundo ou um ataque bastante consistente de várias equipes de hackers. Perfeito. Giuseppe, uma outra fake news que circulou recentemente foi sobre as urnas, o equipamento, que não era, segundo essa fake news, testado pelo Inmetro, que é um instituto importante, principalmente para os consumidores, que tem ali como um selo do Inmetro uma garantia de que aquele produto foi verificado e segue recomendações técnicas estabelecidas e normas estabelecidas pelo país. É verdade isso? E se não, por que não é auditada pelo Inmetro? Quem fabrica as urnas eletrônicas no país? É uma empresa estatal? É uma empresa contratada? Bom, primeiro, uma outra oportunidade, né, de esclarecimento, que o projeto da urna é do Tribunal Superior Eleitoral. A empresa que vence um processo licitatório, ela simplesmente materializa um projeto do TSE, ou seja, não é o projeto da empresa, é do TSE. As urnas, quando elas começam a ser fabricadas, né, com aquele projeto que é do TSE, ela é acompanhada por uma equipe designada pelo TSE de técnicos que acompanha todas as etapas em chão de fábrica da fabricação desse equipamento. E esse equipamento, ele fica tão evidente como a empresa que fabrica, que ela não tem grandes acessos ou possibilidades de intervenção naquilo que é projetado pelo TSE, porque no momento que ela termina de fabricar, ela precisa que um servidor do TSE coloque lá uma senha, uma chave, para que a urna funcione. A empresa que fabrica sequer consegue testar sem a interferência do TSE. Isso já mostra o quanto isso é de controle do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses passos, né, do próprio equipamento, no momento em que eles são entregues, eles, depois disso, ainda são submetidos a vários outros exames, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais faz a verificação de vários atributos, até questões de radiação, de robustez, qualquer interferência que possa haver em termos de componentes que sejam nocivos à saúde e tudo mais, ele é submetido a uma bateria de testes pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também, em sequência, ele é submetido a exames pelos laboratórios do Instituto de Tecnologia, o antigo Renato Ascher, em Campinas, que faz várias verificações em laboratórios desse equipamento. Ou seja, ele faz e passa por testes extremamente profundos e completos para chegar efetivamente a ser usado numa sessão eleitoral. Portanto, se dizer que a urna não é testada, não é verificada, isso é uma grande notícia falsa. Perfeito, importante também aqui esse destaque. Outra questão, dentre os críticos, a gente já entrevistou alguns especialistas aqui, um dos apontamentos feitos como uma falha seria a centralização do processo junto ao TSE. Então, a crítica é de que é um grupo muito restrito de técnicos que controla o bendito código-fonte, né? E as ferramentas aí que protegem a instalação das urnas. E essas críticas apontam a necessidade de uma auditoria independente do TSE. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se essa auditoria independente ela é necessária, se eu considero que é importante, aumentaria a transparência, por um lado, e segundo, colocar uma auditoria externa
ao poder público, não colocaria em risco também, mais ainda, a vulnerabilidade das urnas, do sistema da urna? Provavelmente sim. Os sistemas são desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, única e exclusivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, justamente para que se tenha o controle de tudo que é escrito ali e desenvolvido para se utilizar nas eleições. Mas aí vão se dizer, mas aí ele fica restrito a esse grupo. Não, existem outros métodos de auditoria. O fato de fazer uma verificação, uma auditoria externa, já existe, já está viável. Os softwares ficam abertos um ano antes das eleições, né, dando possibilidade para 16 instituições analisarem linha por linha dos códigos-fontes, inclusive dos próprios partidos políticos que estão habilitados. São um dos primeiros. Aí vão dizer, mas o partido político não entende nada de programação. Mas ele pode contratar uma empresa especialista para fazer esse trabalho, analisar linha por linha de cada um dos programas e verificar ali o que tem dentro dos programas, se não há nenhuma funcionalidade escusa, e acompanhar e saber exatamente o que os programas fazem. Existe essa possibilidade desse acompanhamento. Além disso, ainda existem os testes públicos de segurança, que também é uma outra forma de instituições independentes, dos próprios cidadão comum, porque basta ser brasileiro acima de 18 anos, está habilitado a participar num testes desses, né? Inclusive, existe uma facilidade até adicional, porque se o cidadão não residir no Distrito Federal, onde fica a sede do TSE, o TSE paga o seu deslocamento, ou seja, a sua passagem, a sua estadia para a vida onde ele estiver, para ir até o TSE e participar dos testes públicos de segurança, colocar ali o seu plano de ataque e contribuir para a melhoria do processo. São muitos mecanismos que estão disponíveis para que várias entidades, instituições possam efetivamente realizar uma auditoria precisa. Além disso, e depois disso, da eleição, ainda existem os resultados, os votos, os registros os chamados log das urnas eletrônicas, ou seja, a caixa preta da urna eletrônica, os votos, todas as informações de rastreabilidade do processo ficam disponíveis para uma profunda auditoria, se caso for necessário. As informações estão aí e o ferramental também está disponível. Então, eu acho que existe uma diferença entre dar a possibilidade do acompanhamento e simplesmente se entregar uma atribuição que é do TSE, que é uma missão de eleições para um grupo que não se tem controle, né? Então, isso não faz sentido. Eu vejo que, sim, o fator positivo é que o software é gerado por uma única instituição e ela é responsável por isso, e, ao mesmo tempo, abre mecanismos para que outras instituições façam ali a sua contribuição no sentido de auditar, de acompanhar, de verificar por todos esses procedimentos, esses eventos que existem já instituídos por lei. É possível melhorar isso? Sim. Eu acho que a Justiça Eleitoral deve estar sempre aberta para outras propostas. Perfeito. Giuseppe, a gente mostrou aqui há pouco a imagem, né, de uma evolução da urna, né, ela ficando um pouco mais digital, aumentando um pouco mais a tela de visualização, ainda respeitando aquelas teclas, aquele ambiente que o eleitor já está acostumado, mas há um processo de evolução. Até eu vi ali o monitor do mesário, né, não tem mais o teclado em teclas, né, ficou digital, enfim, isso facilita bastante ali para a agilidade, né, desse processo, que é justamente diminuir as filas e fazer com que o eleitor saia rápido, né, vote, exerça o seu direito e volte o mais rápido possível para os seus afazeres, num domingo, geralmente, que é com a família. Queria falar um pouco sobre esse processo da evolução. A urna, você destacou que ela permanece com características desde o início, justamente por conta dessa familiaridade, mas que há componentes técnicos que evoluíram. E a outra questão dentro dessa evolução é essa discussão que se tem sobre o voto impresso. Isso seria uma evolução na sua avaliação? Chegou a se discutir isso ao longo desses 15 anos em que você ficou à frente da Secretaria de Segurança? Bem, com relação ao novo modelo da urna eletrônica, ela sempre seguiu a evolução
tecnológica de mercado. Seus componentes sempre foram evoluídos, porque o tempo de vida de um modelo de urna é em torno de 10 anos. Então, o modelo, por exemplo, 96, em 2006 ele já estava sendo desativado, né? E assim, cada modelo que é inserido, ele tem uma vida útil de 10 anos e ele é substituído. Nesse momento de substituição, se faz um novo e se faz atualização, principalmente dos componentes internos das urnas e também nas questões de software, para que ela se acompanhe justamente essa jornada evolutiva da tecnologia. Então, ela, por mais que ela tenha a mesma carinha, e agora está mudando a carinha, né, ela sempre sofreu uma evolução importante, utilizando sempre os recursos de tecnologia de ponta. Ela foi mudada mais radicalmente agora para esse modelo, justamente porque se chegou no momento em que se precisaria fazer um novo modelo de engenharia para adequar os componentes que estão hoje, os componentes de ponta de mercado, os componentes eletrônicos que pudessem ser organizados dentro do equipamento. Então, realmente, ela tem evoluções importantes, como as baterias, elas são baterias que precisam menos de manutenção, ou seja, diminui o custo. Ele é um dispositivo mais leve. O próprio teclado, o terminal do mesário, ele virou ali praticamente um tablet, onde se pode ter muito mais informações e agilidade e controle por parte do mesário. O layout, ele ficou com um processo focado, né? O eleitor tem uma visão focada no teclado e na tela, facilita o seu processo de votação, entre outras coisas. Então, ela evoluiu bastante. É um equipamento novo, mas mantendo ali todas as características que foram implementadas nos modelos anteriores. Com relação ao voto impresso, o que nós podemos dizer é o seguinte: a Justiça Eleitoral já experimentou 2 vezes o voto impresso. O primeiro modelo de urna, 96, ele nasceu com a impressão onde o voto era impresso, ele era impresso e armazenado numa urna plástica para uma posterior contagem. Se verificou já nessa primeira experiência muitos problemas, porque a impressora é um dispositivo eletromecânico, a urna é um dispositivo eletrônico. Um dispositivo eletromecânico falha muito mais do que simplesmente o eletrônico. Com as características logísticas da urna, onde ela viaja milhares e milhares de quilômetros até chegar a uma aldeia indígena, por exemplo, passando por variação de temperatura, umidade, salinidade, poeira, e recebendo muito impacto, se verificava que aquela impressora, ela falhava. Ela entrava em pane, o papel embolava, não puxava, não imprimia informação sobre informação, ela simplesmente deixava de funcionar, ou seja, aquele elemento que estava ali para auditar falhava muito mais do que o elemento auditado. Então, já tinha foi verificado isso nessa experiência desse equívoco. Mas esse não foi o maior problema. O maior problema é justamente trazer aquilo que se conseguiu abandonar no passado, que é a mão do homem. Porque se o voto é impresso em papel, né, então a proposta foi de digitar na urna, olhar a informação na tela e a impressorinha no lado imprimir o papel com a mesma informação. Confere a tela com o papel, confirma, aquele papelzinho cai no saco e depois esse saco vai ser aberto com papéis e vai se jogar esses papéis em cima da mesa, aquelas mesas apuradoras lá que nós falamos no passado, onde volta a mão do homem, aonde volta a possibilidade do cidadão simplesmente, sem nenhuma inteligência, conseguir fraudar. Quando eu falo sem nenhuma inteligência, porque hoje o voto, no paradigma digital, ele está protegido com criptografia, assinatura digital, rastreabilidade, garantia de imutabilidade, entre outras coisas. Ele está super protegido. A mesma informação e coloco no papel, eu perco todos esses requisitos de proteção. E eu não preciso mais, hoje, para quebrar um voto no paradigma digital, eu preciso de muita inteligência. O que é isso? Eu preciso de um computador, um supercomputador trabalhando incessantemente por meses para quebrar uma criptografia, por exemplo. Né? Quando eu pego essa mesma informação e boto no papel, não tem mais nada disso. Aí eu não preciso mais de inteligência para fraudar. Basta, o voto vai ser do tamanho, por exemplo, desse papel, né? Ele vai se colocar em cima de uma mesa, eu, com um pouquinho de habilidade, eu consigo subtrair esse voto. Eu não preciso de nenhuma inteligência a mais para fraudar. Ou seja,
vai se voltar àquele cenário que nós conseguimos a muito custo abandonar, que é um cenário de fraudes, inclusive fraudes com muito pouca inteligência, com muita facilidade. Então, basta, quando se jogar esses papelzinhos em cima da mesa para contar, basta eu subtrair um papel desse, que eu já fraudei. Aí, o que vai acontecer? Não vai bater o papel com o digital. Vai se confiar em quê? No papel? Ah, se é no papel, o que a urna está fazendo aqui? Vamos voltar para o papel. Ah, vamos confiar no digital. Confia no digital, o que o papel está fazendo aqui? Né? Então, são elementos que não se conciliam. E nesse momento que não há conciliação, ou seja, o papel não bate com o digital, a saída do juiz eleitoral seria de anular a sessão. No momento em que ele toma a decisão de anular uma sessão, pronto, eu já tenho uma fraude extremamente fácil de ser adotada, sem inteligência. Basta eu simplesmente subtrair um voto numa determinada sessão, que eu sei que meu candidato vai perder, que vai dar essa inconsistência, e essa sessão vai ser anulada. Eu simplesmente consigo interferir no resultado com muita facilidade. Então, esse digamos, a realidade, né, já experimentada pela Justiça Eleitoral, da ineficiência, da ineficácia e do grande prejuízo que tem, novamente, a materialização da informação e voltar a mão do homem ao processo. Perfeito. Agora, qual é o mecanismo que pode aumentar a transparência na sua avaliação ao longo dessa experiência de tantos anos no TSE? O senhor acredita que há algum outro mecanismo que possa avançar nesse processo? A biometria ajudou também bastante, né, nessa identificação do eleitor, que às vezes chegava com um documento difícil de ler, ou muita gente na fila, às vezes o mesário se confunde ali na hora de olhar direito a foto e tal. Tem que ter uma tranquilidade também por parte do mesário, para não ficar também ansioso em querer resolver a fila somente, né? Tem que ter a tranquilidade de olhar o documento. A biometria vai facilitar bastante nisso, justamente porque é a digital da pessoa que está ali e não vai se confundir. Apesar dos mesários, eu, como mesário, ficava muito preocupada se o bendito leitor da digital ia funcionar naquele momento. Mas as últimas eleições conseguiram funcionar tranquilamente durante todo o processo. Há algum mecanismo que possa aumentar essa transparência para o eleitor ainda ficar mais tranquilo em relação ao equipamento? Sempre há, né? Certamente essa opção do voto impresso não é o caminho. Sim. No paradigma digital, sempre há, e eu creio que a Justiça Eleitoral sempre esteve aberta e está aberta a sempre sugestões por parte do cidadão brasileiro, por meio da participação efetiva nesses eventos, principalmente, né, onde há a possibilidade de conhecer mais profundamente e ali dar sugestões e contribuições. Então, a biometria, né, como você... que o processo está dedicado, vinculado, atrelado à evolução tecnológica. Aquela situação de um cidadão se passar por outro com documentos falsos, por exemplo, acabou. Por meio partindo do princípio que não existem duas digitais iguais no mundo, aquela informação é analisada pelo software, ele mapeia as minúcias biológicas da digital, guarda no banco de dados, e quando o cidadão vai lá, ele coloca, ele compara. É ou não é a mesma pessoa? Se bateu, é a pessoa, se não bateu, não é. E isso garante que se evite aquela fraude conhecida de um sujeito votar por outra pessoa ou votar mais de uma vez. Então, isso já evidencia o benefício, né, de se atrelar o processo à tecnologia. Outros mecanismos poderão vir. Agora, o que existe é pouco conhecimento ou simplesmente se ignora todas as possibilidades que existem de se fazer uma análise profunda de verificação, de auditoria, de acompanhamento, desde o cidadão até o interessado direto, que é o partido político. Há pouca participação, principalmente dos partidos políticos, em todos esses eventos, na abertura dos programas, na lacração, nas auditorias pré e pós-eleição, nas auditorias chamadas votação paralela, em todos os outros procedimentos que são colocados aí à disposição de verificação, né? Eles são muito poucos utilizados, até mesmo ignorados, e depois lá na frente diz, não existe meios para se auditar. Então isso traz uma incoerência muito grande. Sim. Agora, o ponto base, né,
né, é a grande dificuldade da questão de se abrir para uma verificação muito mais ampla, é o que está previsto na Constituição, que é a garantia do cidadão ao sigilo do voto. Isso está lá no artigo 14 da Constituição. Isso torna as coisas muito mais complexas. Eu não posso colocar nenhum mecanismo de verificação, de auditoria, que fira esse princípio básico, né? Por exemplo, mas eu poderia, depois de votar, entrar no site do TSE e ver se meu voto está lá. Não posso fazer isso, porque eu não posso ter vinculação do eleitor com o seu voto. Se eu fizer isso, eu estou quebrando um princípio constitucional. Então, se dificulta realmente uma verificação que seria mais simples para garantir esse direito do cidadão, do eleitor, ao sigilo do voto. E o sigilo do voto tem duas faces, né? Primeiro, é proteger o eleitor contra qualquer tipo de coação. Essa coação pode ser de uma arma apontada na cabeça dele, né? Até outro tipo de coação mais sutil. E a outra face é o próprio eleitor vender o seu voto. Então, à medida que ele consegue provar, esse voto aqui, por exemplo, vou votar pelo celular, né? Que é um problema, em termos de garantia do sigilo do voto. Então, se eu vou votar pelo celular, eu posso, nesse momento, estar sendo coagido com uma arma na cabeça, ou aproveitar essa oportunidade e comprovar que eu estou votando em um determinado candidato e ele me remunerar por isso, vender o meu voto, né? Então, esses são os problemas que estão ligados a essa questão que o ponto fulcral é o sigilo do voto. Então, você tem que se preservar isso. Preservando-se isso, se tenta e se investe no sentido de colocar o máximo de transparência e de verificação, respeitando o princípio do sigilo. Parece uma coisa simples, mas tem umas complexidades em torno de todos esses movimentos. Nós estamos caminhando aqui para os finalmente. Eu queria abordar duas questões que eu acho que certamente, como o nosso programa é gravado, no programa ao vivo, as pessoas certamente aqui do nosso canal iriam perguntar. Uma é sobre a questão das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas durante todo esse processo das eleições, ao longo dos anos que o senhor participa. Recentemente, o ministro da Defesa entregou uma série de questões ao TSE, fazendo indagações sobre o sistema de segurança, de informação, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco, ao longo da sua experiência, como é que foi o papel das Forças Armadas. O senhor citou os partidos, queria que o senhor avaliasse sobre isso. E por que o senhor saiu do TSE, depois de tantos anos, atuando numa área tão ponto nervoso, né, do processo eleitoral? Qual foi o motivo da sua saída? Bom, as Forças Armadas, elas sempre participaram desse processo, inclusive da própria criação da urna eletrônica. Ali participaram o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está ligado às Forças Armadas, o ITA, que está ligada à Aeronáutica, representantes do Exército, da Marinha, trabalharam também no processo de definição do processo do projeto de engenharia da própria urna eletrônica. Ou seja, as Forças Armadas, desde o início, participaram ativamente no processo. Agora, nesses últimos acontecimentos, foi criada uma comissão, né, de transparência, em que as Forças Armadas fazem parte, e eu acho que num ato natural, e eu acho até positivo, foi apresentado um questionário, mais de 70 questões, para que o TSE respondesse. E ali foi uma grande oportunidade de se demonstrar que como aqueles questionamentos são efetivamente aplicados no processo eleitoral. Então, houve uma oportunidade de mostrar o quanto o processo está sedimentado, está maduro, cumprindo políticas de segurança, de transparência, utilizando-se as melhores práticas mundiais e como eles são implementados, digamos assim, profundamente, né, com uma análise técnica profunda de cada um dos elementos de segurança. Acho que foi uma grande oportunidade isso chegar, inclusive, a conhecimento da população de uma forma geral e entender que o processo é complexo, mas, ao mesmo tempo, ele está contemplado com a evolução tecnológica desenvolvida pela Justiça Eleitoral ao longo desses 25 anos. Todas as questões ali foram positivamente respondidas, com bastante consistência, demonstrando o quanto o sistema é evoluído e seguro. Com relação à minha saída da Justiça Eleitoral, foi uma saída programada, que coincidiu justamente com os 25 anos da urna eletrônica,
eu já estava aposentado desde 2017, estava seguindo na medida que as gestões eram mudando, havia mudança, eu era convidado para continuar como secretário, mas chegou no momento que houve um acordo com o ministro Barroso e eu me desliguei, encerrando aí essa participação nesses 25 anos de atuação, que eu creio que foi bastante importante para a minha carreira e, ao mesmo tempo, também tive a oportunidade e honra de dar bastante contribuições no sentido da evolução do processo eleitoral. Um ciclo que se encerrou e que me deixou bastante orgulhoso. Verdade. Giuseppe, a gente ficaria aqui falando mais uma hora, porque dúvidas certamente não faltam. É importante trazer você aqui justamente para falar sobre essa questão das urnas, porque é um momento importante do nosso país, é um processo de 25 anos, 26 anos aí, de processo eleitoral eletrônico, que facilitou muito a vida de diversas pessoas, ajudou, contribuiu fortemente para a democracia, né, deu exemplos, como você citou aqui, para o mundo, de como pode ser feito o processo eleitoral, que não precisa passar aquela interminável semana que um vai na frente, depois volta para o outro, depois fica, até você saber o resultado dos rumos do seu país e ter configurado ali, conflagrado ali as urnas, né, o que as urnas decidiram, demorava semanas. Então, conseguiu fazer isso num processo rápido, com uma participação de inteligência brasileira, né, formada ali por brasileiros, isso também nos enche de orgulho. Então, queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Novamente, eu vou reforçar aqui, vou colocar na tela a capa do livro lançado por ele, que trata justamente sobre essa questão do sistema eleitoral eletrônico, o Quinto Ninja. Como eu disse, está disponível em diversas plataformas aí de venda de livros, a Amazon, que todo mundo conhece, é só jogar no Google Quinto Ninja, rapidamente você vai encontrar o livro ali do Giuseppe Giannino, que, como eu disse aqui, esteve à frente da Secretaria de Tecnologia e Segurança do TSE, mais de 20 e tantos anos, aí 25 anos no Tribunal Superior Eleitoral, e fez aí todo o processo de instalação dessas tão importantes e legítimas, seguras urnas eletrônicas. Giuseppe, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Convido e deixo aberto aqui o convite para voltar para conversar com a gente, porque eu acho que esse tema é importante, principalmente no ano como as eleições de 2022. E aí eu já finalizo passando a palavra para você e perguntando o que o eleitor pode esperar deste processo eleitoral de outubro de 2022, hein? Bom, primeiramente, agradecer essa oportunidade, eu me coloco à disposição, é um prazer sempre de contribuir, eu acho que nós precisamos muito disso, porque o antídoto contra as fake news é a informação correta. Então, à medida que nós tivermos a oportunidade de fazer isso, nós estamos contribuindo aí para a sociedade, no sentido que ela tenha segurança do processo eleitoral brasileiro e, ao mesmo tempo, até se orgulhar dessa conquista de nós brasileiros. Nessas eleições, elas seguirão as mesmas diretrizes e que foram conquistadas ao longo aí desses 25 anos. Há todo um esforço de dedicação do corpo técnico de servidores, não só do TSE, como da Justiça Eleitoral como um todo, no sentido de entregar um serviço à sociedade que seja seguro, íntegro e transparente. No final de cada eleição, se inicia o trabalho já da eleição seguinte. Então, tão logo foram encerradas as atividades das eleições de 2020, automaticamente se iniciou um trabalho de levantamento das lições aprendidas, ou seja, tudo aquilo que deu certo e que não deu tão certo na eleição passada, e se implementa já no planejamento e na execução da preparação da próxima eleição. Há uma atividade constante de todos os servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral, com dedicação extremamente importante, no sentido de entregar à sociedade esse serviço tão importante, que é a sustentação do processo democrático brasileiro. Minha saudação a todos e eu estou sempre à disposição, com muito prazer, para tratar do assunto.
Obrigada, Giuseppe Janino, conversou aqui com a gente no 247, de olho aqui nas eleições 2022. A gente continua aqui com a nossa programação. Sábado que vem, mais um programa também tratando sobre eleições. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Janino. Obrigado.